Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vem uma entrevista com uma personalidade muito legal, uma pessoa que trabalha muito, ela vem do ramo jurídico, ela é presidente da subseção de Franco da Rocha. Hoje estaremos com a doutora Adriana Gaspar. Olá, doutora, como é que vai? Tudo bem? Oi, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Antes da gente começar a nossa entrevista, vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva, notifique e compartilhe, pois o programa é feito para vocês, para a gente trazer muito mais informação. Doutora Adriana, como é que vai? Tudo bom com a senhora? Bem, obrigada a vocês. Tudo bem aí? Doutora Adriana é advogada e ela é presidente da subseção de Franco da Rocha. Doutora Adriana, conte para nós como é que a senhora pensou em ser advogada? Depois de ser advogada, como é que a senhora pensou em ser presidente de uma subseção da OAB de São Paulo? Eu já venho de uma família de advogados, né? Meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles já eram advogados, e aí a gente acabou herdando, né, o amor pelo direito. Então, há 20 anos, quase 22 anos atrás, eu me formava e comecei a trabalhar no escritório dos meus pais. Então, sempre advoguei, trabalhei em várias áreas, né? Conheci aí várias faces do direito e sempre na lida, no dia a dia, balcão. E você também, começou naquela advocacia, né? Escritóriozinho pequenininho, né? Começou... porque aqui a cidade é pequena, meus pais foi também um dos primeiros advogados aqui da cidade, então, assim, para a cidade era um escritório conhecido, né? E eu comecei advogando com eles. E aí a gente passa por várias áreas, aprendi bastante coisas, fiz júri, fiz criminal, área civil, até chegar à área que eu estou hoje, porque eu gosto de, né, cada época fazer coisas diferentes, sou uma pessoa que procura estar sempre mudando, não consigo ser só uma coisa. E até que chegou em 2018, um amigo meu, que era presidente aqui na subseção, ele ia sair da presidência daqui, porque ia ser criada a subseção na cidade dele, me convidou para participar. Qual cidade? Né, era Francisco Morato, porque antigamente Franco compreendia Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha, né? Aí foi criada a subseção de Francisco Morato, pelo doutor Anderson, e foi ele que me convidou para participar da eleição, e aí a gente participou da eleição, deu tudo certo, e hoje estamos aqui. E como é que foi essa questão, né, de somar mais o escritório e mais a subseção, né? Duplicar o trabalho, né? Então, assim, a gente não fazia ideia, né, do que nos esperava. Mas eu acho que o advogado ele está acostumado com um ritmo de trabalho pesado, né? Puxado. A gente sempre trabalha muito, cada processo que a gente tem, cada causa sempre são casos completos, embora às vezes a mesma matéria são casos diferentes, então a gente tem que estudar muito, tem que pesquisar muito, e a gente acaba se adaptando a isso, né? E fora que não por nada, mas nós mulheres somos multitarefas, né? Então a gente está acostumada a lidar, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa questão, os desafios que a doutora viu, a doutora não era presidente, e quando virou presidente da subseção, quais foram os desafios, assim, a visão, né? Para explicar para quem nos assiste, que é advogado, qual é essa diferença, né? Hoje você está fora da ordem, depois você vai compreender um cargo de administração numa subseção da ordem. Então, são inúmeros desafios que a gente enfrenta, né? Desde lidar com os funcionários que estavam acostumados com outros gestores, com outro ritmo de trabalho, até você concretizar os projetos que você se propõe a fazer na sua gestão, né? Então, assim,
todo dia tem um desafio diferente, mas é como a gente está conversando, o advogado ele está acostumado a solucionar o conflito, a gente existe para isso. E a gente vai trabalhando, vai persistindo, vai se dedicando até que a gente consegue o resultado que a gente queria, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter maturidade e tranquilidade para resolver os desafios. Eu acho que o controle emocional é o que é o fator preponderante para tudo isso. Porque se você for, né, ficar nervoso, se preocupar, ficar ansioso por cada desafio que aparece, então está na profissão errada. Então, para mim, é tranquilo, assim. Às vezes a gente fica um pouquinho, né, estressadinho, mas passa logo e a gente vai resolvendo as coisas com calma. Você foi a primeira mulher presidente da subseção de Franco da Rocha? Não, eu sou a terceira. Antes Olha. Nós tivemos já a doutora Luísa e a doutora Roberta, que eu também mando um beijo para elas, fizeram um grande trabalho aqui também, mas eu sou a terceira. E essa posição é muito interessante, né? Porque a ordem ela vem quebrando esse paradigma, né? De não pensar no profissional, ou homem ou mulher, mas dando oportunidade para todos. Então, assim, isso é muito bom, e é muito bom você ter as mulheres no comando. Essa diferença, porque você, como presidente da subseção da ordem, você conversa com os prefeitos, com o vereador, com os juízes da cidade, né? Me conte mais essa relação para quem nos está assistindo, para conhecer como é que funciona esse organograma. Nós temos a sorte de pertencer a uma instituição, eu falo, né, no que diz respeito à OAB São Paulo, de ter uma instituição que, obviamente, né, por ser do direito, ela é uma instituição já bastante abraça a diversidade, bastante evoluída, e nós temos um apoio incrível, né, da gestão de São Paulo, apoio, suporte, incentivo, e também entre os colegas, como eu estava falando, a gente não sente, claro que assim, tem um ou outro, mas é minoria, então eu não tomo como base, mas a gente faz parte de uma classe que tem a mente aberta e está bastante evoluída nesse sentido, e as mulheres, né, pela própria natureza da profissão, não são mulheres fracas, né, são mulheres fortes, são mulheres que sabem se impor, né, nós defendemos as pessoas, o direito das pessoas, então, assim, não é fácil querer, né, alguma xistinha de plantão, querer colocar qualquer freio na gente, ele não vai conseguir. Então, assim, nesse sentido, né, se tratando da OAB, eu me sinto completamente tranquila e apoiada nesse sentido. Sim, isso é muito importante, né? Porque a nossa instituição é uma instituição muito forte, né? Ela defende a democracia. Eu falo que o advogado assim, ele tem que ser o defensor da democracia e ele tem que defender os direitos e as garantias das mulheres, sim, dos homens, das seja de quem for. E assim, isso é importante ter essa força, essa união, porque as ameaças geralmente vêm de fora. Como a gente estava conversando antes, dentro da OAB em si, como eu estava falando, dos advogados mesmo, a gente não sente nenhum tipo de pressão. A gente sente pressão vindo de outras esferas, em especial no meio político, que aí sim eu entendo que é um meio extremamente machista, né? E eles usam, sim, porque a gente, no nosso trabalho no dia a dia, entre as instituições, você tem esse relacionamento, né? Esse entrelaçamento de atuação, e, por vezes, você entra em choque com interesses de determinados grupos, né? Então, aí você vê que né, cada um usa a arma que tem. Então, alguns homens acham que falando mais grosso vai assustar a mulher. E aí, nessa hora que a gente mostra que a gente não tem medo de cara feia, né? Que cara feia é fome, e que a gente tem uma instituição muito forte, muito atuante no sentido de nos apoiar, de nos dar suporte. Então, com relação a essa questão, é realmente em ambientes externos que a gente sente essa pressão. Para você que está assistindo, só para explicar, porque a ordem ela acaba movimentando em todas as outras instituições. A gente acaba auxiliando as outras instituições. É que nem a doutora
ela na cidade de Franco da Rocha, né, ela lida com o poder judiciário, com o poder legislativo e com o poder executivo da cidade. Franco da Rocha e Caieiras. Franco da Rocha e Caieiras. Franco É um da trabalho Rocha e duplo com Caieiras. duas cidades. Esqueci Caieiras, olha. Esqueci Caieiras. O mês de agosto é muito importante para a advocacia, né, doutora Adriana? Eu queria que a senhora conversasse mais da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Você acha difícil a mulher se reconhecer no papel de agredida? Isso tem mudado nos dias de hoje, no trabalho que a senhora faz dia a dia e o que a senhora vê na subseção de Franco da Rocha e Caieiras? A gente percebe, sim, que tem uma evolução, tanto da parte da sociedade, das mulheres e até mesmo dos homens, que hoje tem uma compreensão maior de que a mulher ela tem que ser respeitada, que existem várias formas de violência, não só física, né? E também da parte legislativa, né? Hoje nós temos leis que estão se aperfeiçoando cada vez mais com relação à repressão à violência contra a mulher. Mas, por outro lado, existe ainda, né, da parte da mulher, eu acho que existe uma certa dificuldade, sim, de procurar a polícia. A gente sabe que, muitas vezes, até mesmo em delegacia de mulher, ela não é incentivada a fazer o boletim de ocorrência. E tem a questão da vergonha, né, da exposição também, que algumas mulheres não querem se submeter a isso, não querem ser expostas, não querem passar por isso. Outras mulheres têm medo ainda, porque de alguma forma dependem do marido, ou enfim, do agressor. Então, assim, a gente tem uma longa caminhada, eu vejo, sim, que há uma evolução, as coisas estão melhorando, mas, infelizmente, a gente ainda vive num país extremamente violento contra a mulher, né, contra outras minorias também, e nós temos uma longa caminhada ainda, mas eu vejo com bons olhos, eu vejo, sim, que há uma evolução, as gerações mais novas, elas já estão mais informadas, né? Elas não toleram certos hábitos, né, que a gente infelizmente herda de outras gerações que encaravam certas coisas que não são naturais, vamos dizer assim, mas que encaravam como naturais, né? A mulher tão objetificada, ou a mulher vista como algo né, de menos direitos, ou que pode aceitar qualquer gracinha, qualquer gracejinho, que isso era tido como lisonjeio, e não é, né? Eu vejo, sim, que há uma evolução, mas a gente ainda tem muito ainda. Tem muito para trabalhar, exatamente. É. Antes de fazer uma pergunta para a doutora, eu quero dizer para você que está nos assistindo, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Doutora, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Na hora que a doutora virou presidente, né, acabou a eleição, saiu a contagem de votos, deu um frio na barriga, assim, de falar assim, olha, agora eu virei. Né? A gente vem para a campanha, e os projetos, assim, na hora que vem montando uma eleição, você vem olhando com mais afinco e fala assim, olha, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar isso. Como é que foi os projetos andando? Nós pegamos uma pandemia, que eu falo assim, a eleição foi em 2018, então acabou, né, tendo essa pandemia, que é uma coisa totalmente nova para todos, né? Então, assim, o que se pensava em 2018 não se pensava em 2020. Então, assim, alguns projetos ficaram um pouco na gaveta, no mundo, né? Mas, assim, eu sei que tem aquela esperança de colocar todos os projetos. E quais os projetos que a doutora já colocou em prática? Quais os projetos que a doutora está assim? Vamos colocando aos poucos e, voltando à normalidade, a gente vai colocando para a melhoria da advocacia. Olha, quando eu resolvi ser candidata, eu pensei muito, eu refleti muito, né? Eu estudei bastante sobre o que seria gerir, né, uma subseção, e nós montamos o nosso projeto. Então, assim, eu estava, modéstia à parte, eu não sou uma pessoa ansiosa e nem uma pessoa de ter medo, muito pelo contrário. Eu sou Áries com ascendente em Gêmeos, então, para mim,
novidade Medo maravilhoso. nenhum, né? Medo nenhum. Medo zero. Então, assim, na verdade, eu estava era muito feliz e ávida por poder colocar em prática, né, as mudanças que a gente tinha proposto aí para os nossos colegas. Então, assim, medo não fiquei nem um pouquinho, muito pelo contrário, fiquei bastante feliz. Eu brinco que E o a Ares gente... né? Eu brinco que eu falo que Ares é assim, estou pronto, né? Onde é que é a festa, né? demorou, cadê? Vamos embora, vamos lá. E como tem ascendente gêmeos, que cada hora quer uma coisa diferente, então, para mim, assim, foi muito legal. Eu não quero parecer pretensiosa, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar a eleição. Eu estava muito segura. Isso é muito bom. Eu estava muito segura. Eu não vou... Eu sou uma pessoa segura, né? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou com vontade. A gente faz o melhor que pode, né? E muitas vezes dá certo. Então, graças a Deus, dessa vez deu certo. E aí a gente foi fazendo, a gente fez muita mudança, e a gente criou muitas comissões, as comissões estavam paradas, com todo respeito às outras gestões, cada uma tem um estilo, tem uma prioridade, a gente respeita, mas a gente abriu a OAB para os colegas que queriam participar de comissões, que queriam criar comissões, a gente fez muita live, muitos eventos presenciais, né? Infelizmente, com a pandemia, isso foi cortado. A gente trouxe infraestrutura nova para a subseção, a gente trocou todos os móveis, enfim, a parte eletrônica. Então, assim, a gente fez uma mudança. Eu acredito que tenha sido uma boa gestão. Claro que a gente faz na medida do possível, né? Sim. Não existe milagre, não existe... eu não vou fazer falsos... possível numa característica hoje, jogando numa pandemia, né? Você tem Então, infelizmente, como a pandemia trouxe uma mudança repentina, alguns projetos se interromperam, mas a gente acredita que aí, com a vacinação, se por um acaso a gente estiver na próxima gestão, acredito que a gente possa terminar, muito embora a gente já fez bastante coisa. E o projeto que eu tenho hoje, que eu ainda não consegui concluir, mas a gente pretende concluir, é a criação da subseção de Caieiras, para que os colegas de Caieiras possam ter a sua independência, a sua sede, sua casa de advocacia lá para eles. Mas, de resto, eu acredito que eu estou com a consciência limpa. Eu acho que eu fiz o melhor que eu pude. Tudo que foi possível fazer, eu fiz da melhor maneira. Eu sei que os colegas estão felizes, né? E é isso. E aí, à medida que for aparecendo novas demandas, se a gente, estando na gestão, a gente vai resolvendo, né? Porque tem muita coisa que, assim, às vezes você projeta uma coisa, mas aí vem uma outra demanda mais urgente, que não era esperada, e você tem que resolver. Sim. E assim vai indo. Apagar fogo todo dia também, né? Todo dia, um leão por dia, com certeza. E hoje saiu uma matéria, né, que a defensoria ela está com déficit de defensor, né? E a senhora sente muito isso, como sendo presidente de uma subseção, que os advogados hoje, né, 80% vivem do convênio da defensoria. Você acha que o governador deveria olhar, né, para esse sentido e abraçar a ordem dos advogados e falar assim, olha, já que estamos com déficit e nós temos esse convênio com a defensoria, nós vamos melhorar o convênio da defensoria, né? O que poderia melhorar esse convênio? É bom porque a gente faz esse programa, quem sabe chega no governador e ele olha por esse lado, né, o convênio da defensoria e os advogados que vivem da defensoria, uma base, e essa base é muito importante, porque ele acaba gerando o cliente, né, posterior, que é o cliente que gera a renda tanto para a advocacia como faz o andamento da justiça. Olha, essa é uma questão polêmica, porque eu acho que a minha opinião sobre esse convênio talvez seja polêmica. Eu, durante muitos anos, quando eu comecei a advogar, eu fui conveniada.
mas o convênio, ele nunca foi, assim, excelente para o advogado, né? Ele nunca foi o ideal de convênio, mas ele foi passando por transformações que, na minha opinião, hoje está pior. Então, eu acho que esse convênio, ele precisa ser, sim, muito aperfeiçoado em duas questões. Primeiro, em questão aos honorários que se paga ao advogado, e segundo, mesmo nas regras, né, de como o advogado ele é tratado. Porque hoje o advogado trabalha anos num processo, recebe ao final um valor que eu considero injusto, e às vezes na certidão se faltou um pingo nu e a certidão volta. Então, acho que precisa muita coisa para ser revista. E ainda tem que demora 3 meses para o recebimento, né? Depois do trabalho, 3 meses para o recebimento. Eu, particularmente, não gosto e não concordo da forma como a Defensoria trata os advogados nesse sentido. E a minha opinião é essa, eu não faço mais. Eu acho que o advogado não deve achar que isso é o centro da carreira dele. Eu acho que no início é importante, porque você aprende, você pega experiência, mas eu acho que o advogado não deve contar com isso. Eu acho que o advogado, se ele quer, de alguma forma, depender do Estado, ele deve prestar um concurso público, se não, parta para a iniciativa privada, se dedique a isso, mas não conte com a defensoria como para o resto da sua vida, porque eu, particularmente, não acho que isso gere um bom resultado. Eu acho que deveria ter, eu acho que, assim, eu não vejo, eu acho que deveria ter, eu acho que eles deveriam conveniar com a OAB e remunerar melhor. Sim. Né? Porque a defensoria ela não dá conta, nunca vai dar conta de todos os processos. Então, vai ter sempre essa relação. E ela tem a OAB, né? Ela tem a OAB para fazer esse trabalho com excelência. Se já tem a OAB, eu não vejo por que, me perdoem os defensores, não ficar bravos comigo, mas eu não vejo por que ter defensoria. Não vejo. A advocacia dá conta tranquilamente e proporcionando melhores condições de trabalho para os advogados. E é bom que a sua posição é uma posição majoritária, que acredita que a advocacia seja mais eficiente do que a defensoria, né, nessa questão. Sem dúvida, porque hoje eu não sei em quantos procuradores, mas eu acho que no estado de São Paulo não chega a 1.000, se chegar a 1.000, eu não sei quanto. Ele está com déficit para pegar os processos. Então, virou uma questão... E o maior prejudicado com isso é a própria população, né? A gente sabe, tem dificuldade no atendimento. Ainda hoje, eles, por exemplo, eles estão em trabalho remoto e, gente, a população, muitos não tem como acessar. Eu já tive casos de na OAB, porque em Franco da Rocha tem defensoria, em Caieiras não tem, então é feita a triagem, é atendido por advogado, o cidadão vai, senta na mesa, atendido presencialmente, o advogado escuta, dá atenção, não que na defensoria, quando fazem presencial, não dê, mas é diferente porque é um volume muito grande de gente, e eles também, até eles, não têm condições, talvez, de dar a atenção que eles gostariam de dar. Sim. Nem então, física, assim, nem psicológica. Exatamente. Eu tenho muitas críticas a essa situação, eu tenho muitas críticas, então, assim, eu sinceramente, eu sou uma pessoa polêmica para comentar esse convênio, porque a minha opinião é essa, e eu acho que tem que melhorar muito, é uma coisa que precisa ser revista, e eu não entendi ainda por que não foi revista, mas tem que ser revista. Isso vai ser bom, porque isso vai ficar para o próximo programa. Né? Nós vamos fazer um programa só de defensoria, vamos juntar todos os advogados do Estado. Eu acredito que seja uma bandeira para ser levantada. Né? Porque se você tem a ordem para fazer toda essa base, né, para a população mais carente, você não necessita ter uma defensoria tão forte, né? Ou uma defensoria que hoje está em déficit. É o que eu estou falando, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Com todo respeito, porque são profissionais maravilhosos, mas, assim, do ponto de vista... nós estamos discutindo a questão técnica. Não faz... Eu, particularmente, é o meu posicionamento, claro que a gente precisa ouvir outras pessoas, mas eu pessoalmente, acho que não... Porque funciona muito bem. O convênio, os advogados conveniados, não estou falando isso por nada, não, mas eles trabalham muito bem, eu vejo a minha subseção, a dedicação, a preocupação que eles têm, sabe?
até com a pandemia, as pessoas ficavam na fila esperando do lado de fora, e às vezes chovia, e os advogados se incomodavam com isso, já começa daí. Então, eu acho que, sabe, merece ser revisto, a gente não pode ter medo de defensoria. Há muitos anos atrás, quando eu era conveniada, tinha já discussão com relação, até que teve uma vez que foi suspenso o convênio, e aí o tribunal restabeleceu o convênio, acho que foi uma liminar, não me recordo. Mas eu discutia, eu falava assim, como que pode? São 400 defensores contra 40 mil advogados. Não pode, a gente não pode perder essa guerra, não tem como. Então, assim, sabe, são coisas que eu sei que entra a parte política, mas a gente tem peso para poder fazer valer o nosso ponto de vista. Então, eu espero que essa questão seja como virar. Eu falo assim, como em 2023 terá um novo governador, né? Essa vai ser uma bandeira que poderá ser levantada. Mas acho que o problema com o Estado é que ele não quer ter custo, né? Porque sai caro o convênio. Sim. Né? Mas aí o trabalho, o quanto vale, né, a liberdade, o patrimônio, o material e imaterial das pessoas. Eu acho que dá para estudar uma forma mais justa para todo mundo de se atender aí o acesso à justiça. Sim. Então, antes de perguntar mais uma pergunta, né, a gente tem que fazer uma pergunta, a conversa está fluindo, está muito interessante, está muito legal. Vou pedir para você compartilhar, notificar o sininho e compartilha nos grupos de WhatsApp também, porque é legal. E eu quero perguntas também. Gostaria de que você que está assistindo o programa mande perguntas, mande quem quer ser convidado, para a gente trazer a doutora Adriana novamente, para a gente conversar do tema de defensoria, vamos trazer mais advogados, a gente pode fazer até uma mesa para essa discussão, porque é uma questão de termos 40 mil advogados hoje, que poderia solucionar o déficit que tem uma defensoria, e esse trabalho foi deixado meio de lado, né? O que eu falo assim, nesse último governo, o último governador deixou um pouco de lado. A gente vem acompanhando durante 20 anos a questão da defensoria, e agora mostra que existe um déficit. Daí fala assim, não, tem um déficit que não precisaria ter esse déficit, porque existe advogado para fazer o melhor atendimento, né? Porque um advogado vai atender 10 pessoas muito melhor do que um defensor atendendo 200 pessoas num dia, né? Fica uma... Sim, porque o advogado, as nomeações, tendo um número maior de inscritos, né, digamos assim, de advogados à disposição, obviamente que o advogado ele vai ter um número menor do que um defensor, e vai ser uma advocacia artesanal, então ele vai atender o cliente como é feito no escritório dele, ouve com atenção, não tem a preocupação de tempo, não tem a preocupação de como a gente faz com os clientes, que por mais que você tenha bastante cliente no seu escritório, mas o gerenciamento de um escritório privado ele é completamente diferente de um órgão público, né? E o advogado, na rede privada, ele tem que apresentar resultado. Então, é completamente diferente. Como eu disse, não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas são dinâmicas distintas e que, ao meu ver, a advocacia privada proporciona um tratamento melhor, mais benéfico para o cidadão. Porque a sua visão é dessa, né? O defensor ficaria só como um coordenador, né? E os advogados ficariam no convênio atendendo a população. Sim. E muito melhor, agora, né? Porque se ele atende... A remuneração desse advogado conveniado, ela tem que ser justa. Sim. Hoje, a meu ver, eu acho que ela é uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Por isso que esse é um dos motivos dos quais eu não faço mais defensoria. Porque eu acho tem que ser discutido, né? Um convênio honesto, justo, né? E pelo trabalho do profissional. Exatamente. Então, né, nós temos uma tabela da OAB, ainda que não seja possível, por uma questão de orçamento,
pagar integralmente a tabela, mas algo aproximado, mas do jeito que está hoje, eu discordo completamente, e eu acho que o governador tem que rever isso, né? Porque, como eu disse, me corta o coração. Eu já atendi pessoas que foram até a sede da OAB procurar advogado. Hoje, em Franco da Rocha, a gente não nomeia mais, é só em Caeiras, mas era de Franco da Rocha, porque Franco tem defensoria. Caeiras, para o pessoal que tem, está assistindo, existe o convênio, né? Tem, porque Em Franco da Rocha só existe a defensoria, não existe o convênio. Isso, porque são nomeados alguns advogados às vezes, mas acho que quando é excedente da defensoria, né? Caeiras não tem defensoria, então é feito o convênio. Mas eu já fui procurado, uma vez foi um senhor lá, já de idade, eu acho que ele tinha tido um derrame, algum problema de saúde, ele tinha dificuldade para falar, para se locomover. Como que uma pessoa dessa vai acessar a internet para ser atendido agora, em pleno período de trabalho remoto? Como? Ah, pode ser que tenha um parente que ajude, mas pode ser que ele não tenha ninguém. Você não pode ficar pensando se ele vai ter um parente, se ele tem mais uma pessoa. Não, ao passo que se tem um advogado ali que é conveniado, que é nomeado, ele vai até esse escritório e ele vai receber o atendimento adequado para ele, com muito mais facilidade, né? Com muito mais acessibilidade e conforto. E é bom então, que a presidente tenha essas duas visões, né? Tendo a mesma circuncisão das cidades, Caeiras, tendo o convênio, e Franco da Rocha, tendo só a defensoria, a doutora consegue ver a produtividade, né? E consegue ter esse parâmetro de produtividade. A gente que lida diretamente com essa questão, a gente vê a quantidade de pessoas que não têm condições de ter acesso à internet, né? A gente infelizmente, no nosso país, acho que mais de 50%, ou quase 50% das pessoas não têm acesso. Então, hoje, por ser um atendimento remoto no estado de São Paulo, que eles não retornaram às atividades presenciais, que é uma coisa que eu também entendo que eles deveriam já estar retornando, né? Porque o judiciário mesmo já retornou, né, de uma forma gradativa, mas já retornou, a OAB de uma forma gradativa, mas já retornou. Eu acho que tem que também voltar ao atendimento. Existem meios para se proporcionar que seja feito um atendimento seguro. Nas subseções, a gente coloca, tem álcool à disposição, tem aquela barreira acrílica de proteção, quer dizer, né, precisa, porque os prazos não estão suspensos mais, né, as prescrições continuam correndo, então, às vezes, a pessoa, por conta disso, deixou prescrever ou decaiu de um direito porque não conseguiu... E para fazer um adendo, mais de 30%, 40%, são ações de alimentos, né? Que você tem o perigo da vida das crianças, o perigo da... Então, é de extrema necessidade, né? Quem vai na defensoria são pessoas que realmente precisam e que não tem para onde correr, não tem como se socorrer. E é muito triste, né, ver essa situação, porque muitas pessoas têm acesso lá do celular, sabem mexer, as pessoas mais jovens, tal, mas existem aquela parcela da população que não tem isso. E tem que pensar no todo, né? Não... Exatamente. Como é que ficam essas pessoas? Né? Como é que ficam essas pessoas? É complicado. Não, isso é muito legal nessa conversa fluindo, né? Que você consegue ter a visão dos dois, né? A defensoria e o lado que tem convênio. E consegue olhar e falar assim, olha, a cidade que tem o convênio anda muito mais do que a defensoria. Sem dúvida, porque onde tem convênio, se tiver algum problema, a OAB já resolve, já é acionada, nós temos como resolver. Agora, onde tem defensoria, a única coisa que a gente pode falar, olha... E é essa visão, né? É essa visão de ter a OAB mais perto das pessoas, né? Fazendo as ações com pessoas mais carentes, fazendo essa do direito à justiça, do direito proteção dos direitos, proteção à liberdade. Então, você tem essa questão da OAB. Que a gente, como advogado, mesmo para clientes que podem contratar um serviço bem remunerado, de um bom profissional, a gente sabe o desgaste que é um processo.
né? Por mais simples que seja o processo. A gente sabe o desgaste que é, o tempo que leva. A Muitas vezes, morosidade, né? A morosidade. lidar com juiz e promotor, às vezes, claro que existem excelentes profissionais, mas existem aqueles que já são mais autoritários. Desculpa. E a morosidade, e o cliente quer explicação, e o cliente quer a satisfação do direito dele, que realmente precisaria de celeridade, mas infelizmente não é possível, seja por questões, né, institucionais, enfim, que o judiciário também tem um monte de processo, tem pouco juiz, etc, etc. Então, a gente já sabe o quanto é sofrido, né? E eu tive uma cliente minha agora, um processo, uma indenizatória, ela foi vítima de acidente de trânsito, ela ficou, a empresa de ônibus foi condenada porque atingiu, né, causou o acidente, e ela ficou com problema na perna, uma perna mais curta do que a outra, decorrente do acidente, sequela. E a indenização foi baixíssima, né? De danos, um total de 20 mil reais. E são E não falou nem o psicológico, né? O físico, o psicológico, tudo que afeta. Né? E ainda a gente explicando que, olha, o dano estético por si só já é um dano, né? Então, não precisa ter esse permanente, né? Para a vida inteira. Para a vida inteira. E para a mulher, que a gente vive numa sociedade que a pressão pela perfeição estética é muito maior para a mulher do que para o homem, sim, é mais grave. Então, não é questão de privilégio, não é, mas é verdade. Né? Uma mulher jovem que sofre acidente, que fica cheia de cicatrizes na perna, ainda por cima com um encurtamento, a gente sabe que para a mulher, tanto para a mulher como para homens, é péssimo, causam sequelas mas pensando nesse caso do cliente como uma mulher, você vem no mundo dela. Exatamente. Né? Porque, né, a gente vive justamente nessa sociedade que cobra da mulher a perfeição. A perfeição física, né? A gente vê o que acontece hoje em dia, né? Eu, na minha opinião, né? Os exageros que tem, enfim, as mulheres, elas viram outras pessoas, né? De tantos procedimentos que fazem. Então, assim, e aí vem uma sentença dessa e a pessoa fica revoltada. Por que tem que ficar revoltada? Eu fiquei como advogada, eu que não sofri, né? Não é nem porque eu trabalhei. Porque ela vai... O dinheiro não vai reparar nunca. Mas, assim, ela vai ter o resto da vida dela, ela vai ter um problema físico, né? Exatamente, mas pelo menos uma sensação de que, olha, o provimento jurisdicional... A justiça foi feita. Sim. Ele pelo menos procurou me proporcionar algo razoável. Sim. Né? Ele pelo menos, ele proporcionou algo que psicologicamente vai me deixar mais confortável, não vai me curar. Ou que nem as indenizações de 5 mil reais, né? Que você fala assim, nossa, que coisa. Então, sabe? Então, assim, a gente passa por isso no dia a dia e é muito difícil. E eu acho que sou empata até demais, acabo sofrendo junto com o cliente. Então, é como eu estou falando, se para as pessoas que podem ter acesso a um advogado particular já é muito difícil, imagine para essas pessoas que no Brasil é enorme essa população de pessoas realmente, vamos dizer assim, né, sem recurso nenhum. A gente está falando de meia dúzia, que fosse uma pessoa já seria errado. Nós estamos falando de 98% da população. Então, assim, isso é muito preocupante, porque é, sobretudo, desumano. Que é o pessoal que então, assim, tem os direitos... Não é polêmica, a minha opinião, porque eu vou a fundo nas coisas. Isso é muito bom, porque nós estamos tendo uma conversa saudável e estamos mostrando o que pode ser melhorado. Né? Assim, quem está assistindo também deve estar pensando a mesma questão de falar assim, olha, existe o problema é aqui, depois nós temos que pensar numa melhoria. A gente também não consegue dar de pronto, né? O que pode ser resolvido, mas só de levantar essas questões, eu acho que
esse é o intuito do programa, de você levantar algumas questões que elas deverão ser discutidas com projetos nessas questões. Hoje nós temos 98% da população que não tem condições de ter a justiça, né? Contratar um advogado particular, de pagar uma causa, né? Pagar 1% do valor da causa, dependendo do valor da causa. Então, você tem essa... Mas existe, mas a solução existe, que é a questão que a gente está falando do convênio. Sim. Da defensoria. Então, assim, existe você uma tem forma, uma mão de obra totalmente especializada, né? Você tem uma instituição qualificada para trabalhar. E o advogado, com melhores condições, com uma remuneração mais justa, ele vai trabalhar de coração aberto. A gente já faz isso, mesmo nessas condições desfavoráveis, né? Porque o advogado que se inscreve é porque ele realmente quer fazer um trabalho, não, nem é pelo direito, é pela parte social mesmo, que a gente tem isso. Mas, assim, com a melhoria das condições do convênio, nossa, eu acho que, assim, sabe, está aí a solução. Então, governador, por favor, assista o programa. Isso vai ser muito importante, porque isso nós vamos colocar. Quem sabe ele não vem fazer uma entrevista e depois a gente junta os 10 advogados para conversar sobre o convênio. Eu acho que isso é válido, né? Isso é democracia. Eu falo assim, a democracia é você colocar as pautas que existem, tem a solução, né? Nós temos a solução. Então, existe a ordem, existem os advogados, só falta um convênio. E é muito bom nessa questão que você tem até um paradigma. Olha, na subseção que engloba Caieiras com convênio e Franco da Rocha com a defensoria, Caieiras desenvolve um trabalho muito melhor, né? Mais qualitativo, mais quantitativo, mesmo com o valor, né, errado do convênio, do que a defensoria. Eu acho que a defensoria deveria ficar só numa coordenação, né? Ela fica numa coordenação. Exatamente. Não tem necessidade de que seja diferente. Mas, enfim, né? Sigamos em frente. E acho que todos os advogados que estão nos assistindo devem pensar igual a nós, doutora. Eu acredito que sim. Porque é gostoso trabalhar pelo convênio. Eu mesma fiz mais de 10, quase 15 anos, ou 10 anos, eu já nem me recordo. Tem muitos casos emocionantes, né? Eu falo assim. Tem. A doutora deve ter na cabeça 10, 15 casos muito emocionantes. Sim, e tem processos que a gente brinca, né? Tem processos que a gente casa com o processo. Tem processo que pela defensoria demora 10, 15, às vezes até mais anos. Então, quer dizer, o advogado ele já não está recebendo mais, ele está pagando para receber, porque no final desse processo ele vai ganhar menos que R$1.000. Então, imagina você trabalhar 10, 15 anos e no final receber R$700. Se você dividir, vai dar 7 centavos por ano. Uma coisa assim. E não é raro isso acontecer, Então, assim, é realmente uma questão que precisa ser revista urgente. Sim. A doutora, como presidente da subseção, né, a doutora recebe muitos advogados e muitas sugestões. O que hoje o advogado ele está esperando da OAB? O que hoje o advogado espera do mercado? O que hoje o advogado visualiza essa nova advocacia? Ou assim, existe uma nova advocacia, né? Essa 4.0 do vídeo, e a antiga advocacia, que é o umbigo no balcão, né? Essa advocacia lenta, né? Que a gente brinca, que fala assim, é uma advocacia de um cliente, depois outro cliente, né? Você tem um espaço. Como é que você está vendo essa visualização? Porque, como presidente, você recebe muitas conversas, né? Muitas sugestões. Como é que é a posição hoje? Como é que está movimentando o mercado? Olha, eu acho que a primeira coisa, eu acho que deveria ser revista a questão dos cursos e da qualidade do ensino jurídico. Porque a gente vê que existe uma
né, é justamente uma falha na questão de como se enxerga o nosso mercado. Então, assim, a advocacia, você não vai se formar, você já vai, não sei que você passa num concurso, você não vai, como advogado, né? Você não vai já se formar e sair ganhando rios de dinheiro. Então, eu acho que deveria ter uma formação no sentido de que o advogado precisa saber como montar e gerir um escritório, entender o nosso mercado, entender como deve ser a advocacia, se ele vai ser generalista ou se ele vai se especializar. Com a transformação digital, a gente precisa, né, o advogado precisa estar preparado. Claro que os mais jovens não têm tanta dificuldade com isso, mas existe uma turma que, por exemplo, assim, acho que da minha geração para trás, que é aquele meio do caminho, que precisa, muitas vezes precisa de uma atualização. Mas eu também vejo que não são poucos os profissionais que eles esperam coisas da instituição que não nos cabe, né? Então, assim, na época da pandemia, a gente via advogado falando que a OAB tinha que pagar um salário para os advogados, e a finalidade da instituição não é essa, né? Então, assim, eu acho que o que precisa nas formações, além da parte técnica, é uma formação no sentido de se conhecer a profissão, né? Saber o que se pode e o que não se pode esperar da profissão. Mas, no geral, eu acho que assim, o que precisa é justamente assim, um cuidado com a formação do profissional, que eu acho que de uns anos para cá, eu acho sim que deu uma diminuída, tá mais frugal, né? Às vezes a gente é normal no começo da profissão você ter dificuldades, muitas dúvidas, não ter experiência, óbvio, todos nós passamos por isso. Só para avisar quem está nos assistindo, a advocacia, vocês que ficam vendo vídeos, né? Oh, advogado, eu vou ficar rico num ano. Não, a advocacia é o magistério, né? Você tem todo um caminho de construção. Você tem que fazer o seu nome, né? Então, você vai de acordo com... Não é porque eu ganhei muitos casos. Não, é de acordo com a sua dedicação e o nível de profissionalismo que você trata. Porque até, como nós não temos uma obrigação de resultado, até isso você tem que saber explicar para o seu cliente. Falar, olha, eu não estou aqui eu não posso te garantir o resultado. O que eu posso te garantir é que eu vou entregar todos e os melhores meios que a gente tiver a nosso favor. O advogado, né? Não é meio, não é fim, é meio. Não é fim, é meio. Então, eu acho que assim, existe falta esse esclarecimento, porque inclusive hoje você entra nas redes sociais e você vê treinamento para tudo, né? Tem treinamento até para, olha, aprenda a pôr vírgula nas petições. Pôr vírgula nas petições que você vai ficar rico. Não é verdade. Dá para ficar rico? Claro que dá, isso depende da gente, mas assim, vamos com calma, né? Vamos com calma, a advocacia é uma coisa séria, não é brincadeira. Porque isso é o perigo dessa tipo de advocacia, porque ela pode virar tão mercantilista, né? Que o advogado não vai ter mais responsabilidade com o cliente dele, né? Porque quando ele recebe uma procuração, ele está na defesa dos direitos do cliente. Eu vejo, às vezes, alguns cursos que acho que na tentativa de ficar algo mais descontraído, exagera, assim, já vira descontraído demais. Eu acho que na minha opinião, pelo menos, eu não gosto, eu acho que não condiz com a nossa profissão. Não que não precisa ser uma coisa sisuda, antiquada, não é isso, mas a advocacia ela tem que inspirar segurança e uma autoridade nas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento com isso. E os mais jovens, eu acho que pela inexperiência, eles são mais fáceis, né, de se deixarem levar por esse discurso que tudo é fácil, que tudo é... Né? Então, eu acho que, infelizmente, assim, o ensino jurídico também precisa melhorar. Você está enxergando isso, né? Essa advocacia 4.0, ela está saindo daquela busca pelo resguardo da justiça, pelo resguardo do direito, e ela está virando mercantilista de tal forma que a pessoa só está pensando no fim e não no meio, né? Eu vi um curso outro dia, e me perdoe, mas é assim, para o meu gosto, minha opinião, estou querendo criticar e dizer para as pessoas não fazerem.
Porque o conteúdo do profissional é bom, claro, né? Ele sabe da matéria, mas ele fez num formato de programa de auditório. Eu achei assim tão. E, meu Deus, né? Não é por aí também. Eu, como profissional, não me sinto confortável. Eu não sei. Talvez queira chamar a atenção dos mais jovens, eu não sei, mas eu, como advogada, não me identifiquei com aquilo. Eu falei, não é isso que eu busco, né? Eu quero aprender mais. Mas esse formato meio que me repele um pouco, porque eu acho que perde aquele caráter mais sério, aquele Sim. caráter de maior autoridade que a nossa profissão precisa inspirar nas pessoas, né? As pessoas não querem um advogado, as pessoas querem um advogado sério, competente, Sim. que vá realmente estar preparado para entrar num tribunal, né? Que a gente sabe que não é brincadeira. E as pessoas querem um advogado, porque na hora que ela passa uma procuração, ela está passando toda a vida dela na mão de uma pessoa que vai defendê-la. Né? E se defender errado, a pessoa vai causar um dano maior do que já se encontra. Ali você está colocando o seu patrimônio, a sua liberdade, a sua dignidade na mão daquele profissional. Então, assim, eu não acho que é motivo de essa posição da advocacia tem que continuar, né, nessa... Eu, pelo menos, foi essa formação que eu tive e assim que eu acredito. Claro que, né, a gente vive num mundo diverso e as pessoas têm liberdade de se expressar da forma como quer. Mas eu, particularmente, Adriana, tenho uma postura, nesse ponto, um pouco mais restrita. E você que está assistindo, depois comenta aqui para nós o que você acha também, que vai ser muito interessante também nessa conversa sair, né, essa questão. Para a gente encerrar, Adriana, que eu não vou roubar muito o seu tempo, porque tomar conta do escritório de advocacia, tomar conta da subseção, não é fácil, então eu agradeço, primeiramente, todo esse tempo que você destinou a nós. A última pergunta. Eu não vou falar de 2022, porque 2022 a gente vem andando aí numa pandemia, né? Mas eu acredito que em 2023 o Brasil volte a respirar novamente. Você, como brasileira, cidadã, advogada, presidente da subseção, o que você espera nessa saída para 2023? Eu acho que a gente vai superar essas crises. Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de desafios e eu não tenho medo de enfrentar novidades. Mas eu acredito que o povo brasileiro, a gente sempre dá um jeito de superar, a gente sempre dá um jeito de driblar a crise. Ainda que a gente viva num país difícil, com muita coisa que precisa melhorar, e tem coisas que parece que não melhoram nunca, mas a gente dá conta. O que eu acho só é que a gente tem que tomar cuidado na próxima eleição. Eu não sei quais serão as opções, é a única coisa que me deixa um pouco pessimista. Né, eu acho que a gente deve, nesse ponto, acho que o brasileiro tem que se abrir mais para novidades, não votar sempre nas mesmas pessoas, porque senão pode ser que sejam mais 4 anos de dificuldades, de retrocesso. Isso eu não digo em relação ao candidato X ou Y, mas se for as opções que a gente sempre tem, eu acho preocupante. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e começar a estudar melhor os candidatos, né? Mas eu estou, de uma maneira, assim, geral, eu tô otimista, porque no que depender de mim, eu vou fazer o melhor. Eu espero que todo mundo faça isso também. Agradeço. Acho que foi um grande aprendizado, né? Essa pandemia foi um grande aprendizado para todo mundo. Não, assim, a gente acredita que vai melhorar, né? Vamos sair dessa nuvem negra, né? Que a pandemia ela foi boa, né? Para a gente diminuir, respirar, né? Essa velocidade que a gente estava, e agora eu acho que as coisas vão retomar, se Deus quiser. Em pouco tempo a gente já saia dessa tristeza. Acredito. Eu acho que com a pandemia a gente pôde respirar no sentido de ter que, né, se isolar um pouco, olhar mais para dentro, mais ao nosso entorno, repensar muitas coisas. E também foi bom para a gente chegar a muita coisa
coisa que as pessoas não estavam enxergando, né? E, não só na nossa vida pessoal, mas em relação à política. Eu acho que está na hora do brasileiro acordar, não esperar milagres, nem salvadores da pátria, e que a coisa é muito séria, né? A gente não pode perder mais 4 anos. Então, mas eu acredito que com a vacinação, infelizmente, muitas pessoas queridas se foram, a gente pagou um preço muito alto, mas disso tudo a gente tem que tirar a lição. Nós que ficamos aqui, a gente tem que olhar com inteligência e pragmatismo, né? Para toda essa experiência, para poder se tornar uma pessoa melhor. Eu quero agradecer a você que assistiu esse programa. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe e notificações. Cada semana uma entrevista nova com uma personalidade e a gente vai crescendo e vai mostrando para a sociedade, cada um fazendo um tijolinho, nós vamos chegar muito mais ao longe. Obrigado, Adriana. Renato, muito obrigada a todos que nos assistiram, espero ter contribuído com o meu tijolinho, e é um prazer, nossa subseção, e eu estou sempre à disposição de todo mundo e do seu programa, que, aliás, está de parabéns, tá Obrigado. Bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Eu vou colocar aqui a subseção de Franco da Rocha, ok? Vocês estão assistindo aqui. Então, e aqui o Instagram também da Adriana. Tá bom, Adriana? Obrigado pela sua disposição. Semana que vem tem mais.